FENASTC representa cerca de 70 mil servidores de 34 tribunais de contas do país. Entram nessa conta os servidores do Tribunal de Contas da União e os de âmbito municipal e estadual, que compõem o Sistema Brasileiro de Controle Externo. Para explicar melhor como funciona a federação, está aqui conosco o presidente da FENASTC, Amaury Perusso. Olá, é um prazer tê-lo conosco. Igualmente, é um prazer estar aqui no Rio Grande do Norte, podendo conversar com os colegas do tribunal e com a sociedade aqui do Rio Grande do Norte para a gente esclarecer um pouco o que é esse trabalho de controle externo que é feito pelos tribunais de contas, onde nós, servidores, nos inserimos. Que beleza. Presidente, qual é o grande intuito, o objetivo maior, digamos assim, da federação? Nosso objetivo é organizar os trabalhadores em todos os 34 tribunais de contas do país. Os tribunais de contas são organizações atípicas. Nós funcionamos com a própria coleta do material de trabalho, que vem através das auditorias. Então, nós nos dirigimos aos órgãos e aos poderes, e lá nós fazemos um levantamento no que chamamos de auditoria. Isso produz um processo que vai tramitar por dentro do tribunal e que, ao final, vai produzir uma decisão sobre as contas do gestor. Então, os trabalhadores são um dos tripés de dentro dos tribunais. Tem os conselheiros e seus substitutos, depois tem o Ministério Público de Contas, que atua com independência, e a terceira grande estrutura dos tribunais são os seus servidores, especialmente representados por aqueles que estão na atividade finalística e que fazem a auditoria, portanto produzem a matéria-prima em cima da qual os tribunais todos os anos atuam no controle da aplicação das receitas e das despesas públicas. A federação abrange uma série de sindicatos, de servidores de tribunais de contas por todo o país. Qual a importância de sempre fortalecer essa atividade sindical? Os sindicatos, nesse momento no Brasil, cumprem uma função nova. A presidenta da República, Dilma Rousseff, fez o depósito de adesão do país à Convenção 151 da OIT, que regulamenta as relações entre o poder público e seus servidores. Até aqui, as conversas sobre o sindicato eram muito da área privada, né? Eram as classes, né, dos trabalhadores e dos proprietários ou dos donos das empresas, né? A partir de agora temos uma nova relação, uma relação do poder público com as suas estruturas organizadas. Então, organizar sindicatos, organizar um diálogo interno de negociação dentro do setor público, que é mais complexo do que a conversação na área privada, porque tem limitações orçamentárias, porque tem todo um regramento e porque tem uma coisa que é essencial ser obedecida, o interesse público. Sim. Todas as negociações que ocorrem no espaço público precisam preservar isto. E a FENASTC vem construindo um movimento sindical inovador, um movimento sindical que tem grande responsabilidade com a sociedade. Reivindicamos boas condições de trabalho, reivindicamos remuneração adequada, reivindicamos autonomia para o exercício da atividade de auditoria, reivindicamos que tenhamos um quadro qualificado e suficiente para fazer as atividades, mas temos como referência a população, portanto, a prestação do serviço público. Esse é o sindicalismo sadio, é um sindicalismo comprometido com o novo. Eu costumo dizer que nós gastamos 70% do nosso tempo e da nossa energia discutindo as instituições e 30% tão somente discutindo os nossos interesses imediatos, os interesses funcionais propriamente. Perfeito. O senhor percorre os tribunais de contas de todo o país, em eventos, enfim, em discussões, em debates, em palestras. Como é que o senhor observa hoje o diálogo entre esses sindicatos, essas associações que existem em todo o país, com as cúpulas dos tribunais de contas? É uma boa abertura ou ainda não? Como é que está essa relação? Penso que se estabelece um diálogo honesto e transparente. Conversamos aqui no Rio Grande do Norte com o presidente conselheiro Thompson e apresentamos a ele aquilo que nós acreditamos que é importante e relevante.
e ele apresentou as posições da instituição. Assim acontece no Rio Grande do Sul, assim acontece no estado de Pernambuco, na Bahia, em todos os estados brasileiros. Há um momento novo. Os tribunais de contas estão se abrindo para a sociedade e não poderão fazer isso se não apoiados num grande processo de identificação dos seus servidores com esta situação nova. Sabe que nós precisamos entender que quando a população sai às ruas e reclama nas manifestações públicas de duas questões, que é serviços públicos de qualidade e combate à corrupção, ela está nos olhando diretamente. Nós somos a melhor instituição, a mais organizada, a mais preparada para responder a essas demandas. No âmbito da corrupção, fazendo auditorias com mais efetividade, auditorias concomitantes, auditorias operacionais, auditorias que acompanhem o andamento, quer da Receita dos estados, municípios, seus órgãos, suas empresas públicas, suas fundações, quer da realização da despesa. E aqui na realização da despesa é importante olhar não somente se ela foi feita dentro da legalidade, é qual a resultante desta aplicação. Então, eu costumo dizer o seguinte, não basta nós obedecermos, observarmos ou controlarmos se o município ou o estado gastou o percentual determinado para a educação. Nós precisamos responder para a sociedade o seguinte, esta educação está de boa qualidade, ela está respondendo às necessidades da sociedade, não é necessário nesse momento que tenhamos um salto de qualidade e para que tenhamos uma educação melhor, um programa de saúde melhor. Então, as reclamações da população brasileira dialogam diretamente com os tribunais de contas e nós precisamos responder a esta questão. Portanto, não há como fazê-lo a não ser com um diálogo aberto dentro dos tribunais, entre os servidores e as direções dos tribunais. Há uma tendência natural a haver uma participação da sociedade também nesse trabalho do Tribunal de Contas, né? Eu costumo utilizar um exemplo que é muito legal. Quando estava em andamento o estádio do Corinthians, um menino de 10 anos, para atender os reclamos dos amigos que diziam que a obra não aconteceria, colocou uma câmera de televisão na entrada onde passavam os caminhões carregando material. Sabe o que ele nos ensinou? Ele nos ensinou que uma câmera de televisão colocada no lugar certo pode medir a quantidade de terra que é removida daquele ambiente. Isto é participação social, mas ela não se dá só no exemplo do menino. Ela se dá, por exemplo, nas entidades da sociedade civil que controlam as finanças públicas de determinado município. Existem programas como Adote o Seu Município, e aí há um acompanhamento da cidade em relação à realização das despesas. Isso produz maior eficiência no gasto público e isso produz substantiva redução dos custos, por exemplo, de medicamentos ou de materiais constantes que a municipalidade adquire. Presidente, existe essa participação, digamos assim, já em alguns tribunais de contas da sociedade, ou seja, o tribunal abrindo as portas para o cidadão, mas o cidadão também tem uma curiosidade em saber quanto custa os tribunais de contas, ou seja, a existência desses tribunais, qual o peso disso para o orçamento? Então, se somarmos os 34 tribunais de contas brasileiros, aqui TCU, Tribunais de Contas dos Estados e os 2 tribunais de contas de município, nós teremos um gasto em 2014 da ordem de 8,4 bilhões de reais. Auditoria é alguma coisa que custa caro, exige gente qualificada e toma tempo, e é um processo complexo. Então se trata de nós produzirmos mais efetividade. Nós estamos andando na direção de fazermos auditorias concomitantes. Na Copa do Mundo, por exemplo, a gente acompanhou cada obra que estava em andamento e isso produziu resultados importantes para a sociedade. Não houve uma denúncia geral de corrupção nas obras da Copa. Pode-se discutir
a prioridade, se era prioridade fazer estádios, ou se era prioridade fazer escolas e postos de saúde. No entanto, houve um bom acompanhamento, um bom controle e, portanto, não se teve escândalos generalizados nesse setor, como em outras áreas nós estamos vivenciando. O custo-benefício para a sociedade, eu acredito que seja muito válido ainda, né? É preciso lembrar que o cidadão do povo, ele já conhece o que é orçamento, ou participa da discussão na sua comunidade, ou pressiona o parlamento na hora de discutir orçamento para definir as prioridades e a alocação dos recursos para investimento, por exemplo. Mas o cidadão do povo ainda não conhece o controle. E, portanto, nós precisamos fazer um esforço de diálogo com essa cidadania, para que ele compreenda que o controle é a etapa superior. Sem controle, não há como avaliarmos se a obra custou caro ou barato, se a funcionalidade dela responde às necessidades da sociedade ou não. Então, nós ainda não conseguimos passar para a população esta importância. É tarefa de todos nós, é tarefa dos conselheiros, dos procuradores de contas, dos servidores, falarmos mais com a sociedade e ouvi-la também, porque ela tem demandas em relação ao trabalho que a gente realiza. O senhor é auditor público externo no estado do Rio Grande do Sul e nós sentimos aqui no Nordeste ainda um desconhecimento, mas ele é nacional, digamos assim. O senhor observa isso ainda por parte da sociedade? A sociedade desconhece o trabalho dos TCs? Seguramente o desconhecimento é nacional. Nós ainda precisamos melhorar substantivamente nosso relacionamento com a população. Agora, tem uma coisa que é legal, que é o seguinte: nós precisamos discutir o impacto social da auditoria, né? Então, quando nós, por exemplo, examinamos o custo do transporte coletivo, né, por que a passagem de ônibus custa X e não Y, ou custa R$ 2,80 ao invés de custar R$ 2,60? A análise, o controle que o Tribunal de Contas pode fazer, dialoga diretamente com a população. E precisamos dar a conhecer à população os relatórios de auditoria. A Lei de Acesso a Informações disse que, uma vez pronto o relatório, nós devemos ofertá-lo para a sociedade. Por quê? Para que ela tenha os elementos técnicos para fazer um debate qualificado. Então, esse também é um modo da gente conversar com a população, porque se nós tivermos os processos fechados, como era antigamente, a população só ficava sabendo da decisão final. Sim. E ela não tinha a possibilidade efetiva de participar do debate e, inclusive, de pressionar, porque ela tem o direito de acompanhar e fazer pressão para que se tenha uma deliberação mais consentânea com as provas existentes dentro do processo. Então, nós estamos vivendo um tempo novo. E para esse tempo novo é que nós precisamos nos preparar e melhorar substantivamente, abrir os tribunais de contas. Eu costumo dizer que nós estamos construindo os tribunais de contas, que serão instrumentos do controle social das finanças públicas. Este é o nosso desafio. Sem prejuízo das informações que nós aportamos para o parlamento, o parecer das contas do governador ou das contas do prefeito para que o parlamento faça o julgamento, a nossa referência está mudando. A nossa referência está sendo o cidadão que contribui com a sua produção, com seus impostos, com o seu papel social. Para ele, nós estamos dirigindo a nossa atenção. É por isso que a FENASTC defende muito hoje o apoio que os tribunais de contas têm que dar para o trabalho das auditorias? Seguramente. A auditoria é um momento alto, né? Veja que é quando nós vamos lá, examinamos todos os acontecimentos de uma administração, de um município, ou então de uma secretaria de Estado, e aí apresentamos e localizamos os achados de auditoria, as informações relevantes, anotamos tudo, colocamos dentro de um trabalho técnico, juntamos as provas, e isso precisa ser transferido para a sociedade, para que ela acompanhe o julgamento. Não é matéria decidida, não, é apenas a auditoria, mas ela é o trabalho relevante, ela é a matéria-prima. Vamos fazer um comparativo. O judiciário somente se movimenta depois de provocado, ou seja, alguém tem que ir lá e entregar uma petição a ele, quer seja uma iniciativa do Ministério Público ou quer seja uma iniciativa privada do cidadão.
Pois nós nos alimentamos, nós vamos lá e buscamos a informação. E temos um componente adicional que é, a qualquer tempo, se nós entendermos que faltou uma informação, nós podemos voltar, reexaminar, ampliar a investigação. Então, a auditoria é o coração, é a matéria-prima do tribunal. É a partir dela que nós atuamos e ela vai ser responsável pelo produto final, pelo julgamento. Sem uma boa auditoria e sem uma independência dessa auditoria para que você, no trabalho de campo, identifique aquilo que é mais relevante, portanto, anote, né? Sem isto, nós não vamos ter o trabalho efetivo de controle. Sim. Como é que o senhor avalia, presidente, hoje o trabalho que é realizado pelos TCs, pelos tribunais de contas, sejam municipais, estaduais, em todo o país? Ele tem evoluído? Como é que está esse trabalho? Como é que vocês vêm observando? Os tribunais de contas estão vivendo profundas transformações. Quer seja o TCU, há poucos dias, o Tribunal de Contas da União chamou a sociedade para apresentar publicamente o seu plano operativo, para dizer o que iria auditar, quando iria auditar e com que metodologia iria auditar. Sim. Essa é uma novidade fantástica, porque nós não tínhamos isso no passado. Os tribunais de contas de vários estados do Brasil estão realizando audiências públicas para conversar com a sociedade e transferir para a sociedade as informações que nós temos. Nós temos muita informação, nós precisamos aportar essa informação para que a sociedade possa fazer um debate qualificado sobre a coisa pública. Existe hoje as campanhas, né, e a campanha específica do Conselheiro Cidadão. Eu queria que o senhor explicasse do que se trata e se a FENASTC apoia essa campanha. Essa é uma campanha nossa, né, uma campanha da FENASTC. O que ela diz? Sim, a Constituição Federal diz que naquelas vagas que são de escolha do parlamento, e são a maioria, né, no caso dos tribunais de contas dos estados, os parlamentos escolhem 4 dos 7 conselheiros, né? Nestas vagas, a escolha deve se dar dentre cidadãos brasileiros. Está escrito lá no artigo 73 da Constituição Federal. Nós já fizemos 11 campanhas em 11 estados da federação, de ministro e conselheiro cidadão. A mensagem é simples. Se você tem as qualificações que a Constituição exige, as qualidades que a Constituição exige, você tem o direito de disputar esse cargo público. E, portanto, o parlamento tem o dever de produzir um edital, fazer uma audiência pública que averigue as qualidades dos candidatos e votar republicanamente naquele que tem as melhores qualidades para que ele represente esse papel. Não é gratuito que a Constituição Federal de 1988 estabeleceu aqueles requisitos, porque ela quer que os conselheiros e ministros sejam pessoas de alta qualidade, para poder fazer um controle da coisa pública. Então, é disso que se trata. Nós queremos dizer a você que está nos assistindo, se você tem as qualidades exigidas pela Constituição, você tem o direito de disputar aquela vaga. E o parlamento, no exercício das suas prerrogativas, decide quem será o conselheiro. Mas não pode decidir numa espécie de negócio privado, atendendo maiorias ocasionais, ou composições políticas que destoam ou que ficam ao lado do controle daquela qualidade necessária. Então, os tribunais de contas precisam ganhar um mecanismo de escolha de conselheiros que seja transparente, democrático e republicano, e que nós possamos ter um processo onde a sociedade participe e o cidadão possa ter um papel relevante nessa escolha, disputando o cargo de conselheiro. Isto é conselheiro cidadão, ou seja, você cidadão, está lá na Constituição, diz assim, a escolha de ministros e conselheiros se dará dentre cidadãos, portanto, você pode e deve ter o direito de participar desse processo. Além da campanha do Conselheiro Cidadão, quais outras campanhas institucionais, né, que são promovidas pela FENASTC? Nós estamos andando pelo Brasil para conversar, inclusive com os presidentes de tribunais e com os conselheiros e com os membros do Ministério Público. Nós precisamos construir
um Conselho Nacional dos Tribunais de Contas. Ele tem que ser o equivalente ao CNJ para o Judiciário. Por quê? Porque toda vez que nós precisamos apresentar um ato de correição contra um conselheiro, ou um membro do Ministério Público, ou mesmo um servidor que pratique atos que são reprováveis, que não são dignos do exercício das suas funções, nós não temos a quem recorrer. Então precisamos recorrer ao Judiciário, que é um elemento estranho ao nosso ambiente. Então nós precisamos construir um Conselho Nacional dos Tribunais de Contas. Para isso temos uma proposta de emenda constitucional que tramita do Congresso Nacional, é a PEC 30 de 2007, do Senado, e nessa PEC a novidade, e porque os tribunais são diferentes do Judiciário, são diferentes do Ministério Público ou de outras instituições, a novidade é que nós queremos que lá esteja presente a sociedade. Teremos ministros e conselheiros dentro do Conselho, também teremos membros do Ministério Público, né? E eventualmente um servidor ou dois servidores para nos representarem de cerca de 70 mil servidores de todo o país, mas nós queremos a presença da sociedade. Sim. Algumas pessoas têm dito, bom, mas você como vai colocar a sociedade? Do mesmo modo que tem no CNJ. Existe no CNJ, que é um conselho dirigido só para juízes ou para aqueles que fazem a carreira do judiciário, e lá dentro tem duas pessoas que são designadas pela Presidenta da República e são aprovadas pelo Senado, portanto são pessoas de alto grau de conhecimento. Mas os tribunais de contas, lembrem-se que eles são coisas diferentes. Eles são uma instituição numa relação direta com a sociedade. Eles existem para fazer controle social sobre receitas e despesas públicas e o resultado das políticas públicas feitas pelos gestores. Portanto, é razoável que a gente coloque dentro desse Conselho Nacional a presença da sociedade. E na PEC 30, inclusive, ela compõe 50% do peso do Conselho. Porque... Como é que está essa formatação da PEC 30? Dos assentos, seriam 15 assentos, é isso? 15 assentos, são 7 ministros, conselheiros e membros do Ministério Público, 7 pessoas da sociedade civil e um servidor público. Esse é o desenho que nós temos lá. Não é essencial que a gente aprove a PEC 30, é essencial que tenhamos um Conselho Nacional dos Tribunais de Contas, de sorte que nós possamos ter um ambiente onde a gente ajuste as situações que não estão adequadas dentro do tribunal, ajude a uniformizar as decisões do tribunal, porque os tribunais de contas, os 34 tribunais de contas, não têm hierarquia entre eles. Eles são iguais. O Tribunal de Contas da União tem tanto grau de autonomia quanto tem o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro ou o Tribunal de Contas do estado do Rio Grande do Norte. Então não há hierarquia entre eles, nem hierarquia recursal existe, como existe no Judiciário. Portanto, todas as relações que acontecem dentro dos tribunais, como nós estamos hoje aprendendo a atuar como sistema, exige grande grau de negociação. Temos que nos colocar de acordo. Se nos colocamos de acordo, aderimos. Se não nos colocamos de acordo, podemos nos afastar. E é assim que o Brasil tem funcionado, os 34 tribunais. Portanto, o Conselho nos ajudaria a dar uma uniformidade numa série de questões, não retirando a autonomia de decisão de cada tribunal, né? O julgamento preserva-se sempre a liberdade de convencimento do conselheiro ao encaminhar o seu voto no plenário. Não estamos tratando disso, estamos tratando de questões administrativas, operacionais, organizativas e até de estrutura processual para que nós tenhamos uma uniformidade nacional. E também de correição, porque nós hoje temos situações muito graves de conselheiros que violam o comportamento exigido deles, né? Precisamos dizer para a sociedade que um conselheiro tem as mesmas garantias e prerrogativas de um desembargador do Tribunal de Justiça do Estado, é regido pela LOMAN, assim como os ministros do Tribunal de Contas da União também são regidos pela LOMAN, portanto, sobre ele tem um padrão de exigência muito superior.
Então, apesar da sua origem ser diferente, né? Ou seja, ele não é um quadro de carreira, né? Não é. Mas ele é regido pela LOMAN. Portanto, nós temos que ter um ambiente onde nós possamos acompanhar e até avaliar e afastar aqueles que violam as regras e os comportamentos exigidos como conselheiro do Tribunal de Contas. Da importância da criação do conselho. Agora, enquanto o posicionamento da FENASTC quanto a um assunto que ficou muito famoso recentemente, que é a PEC da Bengala. Como é que é a visão de vocês em relação a isso? Então, primeiro a PEC da Bengala, nós temos uma dura crítica à sua aprovação. Ela é fruto de uma circunstância onde o Congresso Nacional quer evitar que a Presidente da República possa fazer designação de novos ministros do STF. E nós fomos atingidos por tabela, não estava dirigido a gente. É um erro a ampliação da idade. Por quê? Porque isso vai dificultar a oxigenação que os tribunais de contas vinham experimentando. No Brasil, não é razoável colocar-se a idade de 75 anos. A nossa população ainda é bastante jovem e é preciso que nós tenhamos oxigenação dentro das instituições. Nós não temos, como os conselheiros têm garantia, as garantias concedidas ao judiciário, eles podem permanecer, eles não têm mandato definido. Então, aos 70 anos era um bom processo de oxigenação dos tribunais. Agora, eu queria fazer um alerta. O Supremo Tribunal Federal decidiu que não se aplicam aos conselheiros. A decisão atual é autoaplicável somente ao Tribunal de Contas da União. Sim. Portanto, para que se apliquem aos conselheiros e também aos desembargadores e juízes dos tribunais de justiça, ou da estrutura judiciária, e os membros do Ministério Público da área judiciária, é preciso que tenha uma lei complementar. Está lá no texto que foi aprovado, né, da emenda constitucional que foi aprovada, né, que ficou famosa como a PEC da Bengala. Então, não se aplicam. Não se pode. Então, hoje, se um conselheiro completar 70 anos, deve ser aposentado compulsoriamente naquele dia. Né? Igualmente, um desembargador, ou um juiz, ou um promotor público, ou um membro do Ministério Público. Somente após a edição de uma lei complementar, disse o Supremo Tribunal Federal, então poderá ser estendido para os estados essa PEC da Bengala. Ela é um erro. Né? A avaliação da FENASTC é de que não ajuda na construção de tribunais de contas mais efetivos, mais eficientes para a sociedade brasileira. Presidente, rapidamente para a gente encerrar, qual seria hoje o grande desafio do controle externo, ou seja, dos tribunais de contas? Penso que temos duas coisas centrais. Precisamos ter mais efetividade. Para isso, precisamos fazer auditorias concomitantes com a despesa, com a realização da despesa, e auditorias operacionais para avaliar o resultado das políticas públicas. E precisamos, centralmente, conversar com a sociedade, porque a sociedade não nos conhece, e se ela não nos conhece, ela não pode saber das nossas qualidades e não conseguirá nos ajudar a superar as nossas insuficiências. Obrigada pela sua participação no nosso programa, ótimas informações, é sempre bom receber a FENASTC aqui. Ok, muito obrigado pela oportunidade. Obrigada a você e até o próximo programa. Até lá!